número 14. Vamos à palavra do Senhor. Confesso que eu tinha uma outra mensagem para ministrar, mas aí o Luiz ministrou sexta-feira um convite. E aí, quando ele falava de um convite, veio um texto na minha mente. Eu não consegui tirar aquele texto. E aí eu tentei ficar na pregação que eu ia pregar hoje, mas aquele negócio ficou na minha mente. Eu falei, acho que eu preciso falar isso aí, senão eu não vou conseguir ficar tranquilo. Eu gostaria de dividir esse texto com os irmãos, de Lucas capítulo 14. Obrigado, Senhor. Já tomei todos os copos já. Tá bom, Lucas capítulo 14. Deixa aberto aí, versículo de número 15. Eu quero falar aqui também sobre um outro convite aqui, estendendo aquilo que o Luiz falou na sexta-feira, sobre aquela mensagem maravilhosa. Se você não teve oportunidade de estar presente, está lá já no YouTube, ouve lá o que o Senhor ministrou. E aí eu gostaria de, não é continuidade, porque isso aqui é um outro texto, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que nos fornece uma compreensão. E isso que é o verdadeiro evangelho. Não quando colocamos as nossas impressões ou o que queremos, mas quando confirmamos nas escrituras do Senhor aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. E na palavra de Deus isso é confirmado. Lucas capítulo 14, a partir do verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor: a parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, uns do que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. E ele lhe respondeu: certo homem deu um grande banquete, uma grande ceia, e convidou a muitos. Verso de número 17: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde. Olha esse convite, irmão: vinde, porque tudo já está preparado. Glória a Deus. Eu vou falar de novo, irmão. E o servo saiu convidando e disse: vinde, porque tudo já está preparado. Verso 18: e não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por excusado. Verso 19: o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. E depois lhe disse o servo: Senhor, feito conforme mandaste, ainda há lugar. Verso 23: e respondeu o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Glória a Deus. Pai, obrigado pela sua palavra, que o Senhor ministre no nosso coração. Fala aos nossos corações, meu Pai, essa mensagem. Revela-nos, meu Pai, a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 14 de 15, ele faz citação aqui, como subtítulo que você acabou de ler comigo, fala assim: a grande ceia. E essa grande ceia, ela é narrada como forma de parábola para Jesus, aquele momento em que ele estava. Só abrindo aqui para você ver a importância disso, o peso disso, a relevância disso, desse entendimento, é que quando você começa a discorrer nas Escrituras, como foi falado aqui, de convites do Antigo Testamento, de mensagem que nos convida até Apocalipse 20, e aí foi tudo totalmente ministrado aqui sexta-feira, mas existem várias passagens, outras passagens, que nos convidam a chegar à mesa, nos convidam a chegar perante ao Senhor. Por exemplo, Mateus capítulo de número 22, do versículo 1 ao 14, fala também de uma grande festa, de uma grande ceia. Mateus capítulo de número 8, verso 11, Lucas 22, 30, Lucas capítulo 12, versículo 37, que o próprio Senhor anuncia que nós estaremos diante dele, sendo servido por ele mesmo,
Apocalipse, capítulo de número 19, fala das bodas do Cordeiro. Então esses textos mencionam algo em comum. E o que tem em comum nesses textos, pastor? O que tem no entendimento fácil da gente identificar? Porque não é nada misterioso a ponto de acharmos que vamos descobrir alguma coisa ali que nunca ouvimos. O que tem em comum em tudo isso é que tem um convite. O que tem em comum nisso é que tem uma mesa. E que em comum que tem tudo isso, maior ainda, é que o Senhor é dono de todo esse banquete. O convite está sendo anunciado. O convite está chegando aos nossos ouvidos. Venha até a minha presença. Venha ao meu banquete. Venham até a mesa. Eu, o Senhor, estou convidando a todos vocês. Vinde comer. Vinde beberei. Nós ouvimos isso na sexta-feira. Eu não tenho dinheiro, não tem problema. Vinde comer. O que está querendo dizer? Eu tenho as minhas desculpas, os meus motivos para não se aproximar. Não tem problema. As suas desculpas, não tenha problema. Não se atenha a nada disso. Só venha até mim. Venha sem dinheiro. Venha do jeito que está. Venha, mas venha. Não perca a oportunidade. Porque nós estamos falando aqui dessa grande ceia preparada pelo Senhor. Esse grande banquete aqui, no capítulo de número 14, no início do capítulo 14, Jesus chegou na casa dos fariseus. Chegando na casa dos fariseus, toda a narração desse texto está contando essa história. E aí essas palavras que nós acabamos de ler, está sendo falada numa mesa. Jesus chega na casa de um homem fariseu, e alguns fariseus estão à mesa, e aqueles fariseus, há uma semana atrás, aconteceu um fato curioso. O Senhor Jesus curou uma mulher no dia de sábado. A mulher foi curada no dia de sábado, e aí passou uma semana, os fariseus convidaram Jesus para dentro de casa, e levaram um homem doente também. Era sábado, olha o que esse cara queria fazer. Vamos ver se ele vai curar de novo. Porque às vezes esse camarada aí é um judeu dos nossos, né? Ele é representativo nas palavras, ele tem uma multidão por ele. Talvez Jesus era disputado pelos fariseus para ser interrogado, mas muitos queriam se aproximar, talvez para ter ele do seu lado, para ter ele lá nas correntes de Hilel, de Chamar. Fala, esse Senhor, esse Jesus aí, talvez ele só se equivocou naquele dia, mas nós queremos testá-lo ou prová-lo novamente. Aí colocaram um homem, nesse capítulo 14 de Lucas, um homem hidrópico. O hidrópico é pouco visto nos dias de hoje, que é uma pessoa que tem um acúmulo de água no corpo. E esse homem tinha, acho que de uma maneira mais fácil de falar, uma barriga d'água, sabe aquele acúmulo de água? Esse homem doente estava na mesa. E aí começaram então a falar com Jesus. E aí o Senhor Jesus anuncia e vê aquele homem. Ele fala assim, olha, sobre aquele homem, hoje você será curado. E aquele homem foi curado. Olha o que acontece nessa mesa. Jesus pergunta para os fariseus, fala assim, ó, será que se algum boi seu cair num lamaçal no dia de sábado, você não vai resgatá-lo? E aí eles não tiveram respostas. Só que Jesus está olhando uma situação nesse cenário todo. Queriam interrogar, mas o cenário era uma mesa, o cenário era de ajuntamento. E Jesus falou assim, eu tenho percebido que desde a hora que eu cheguei, as pessoas procuram os melhores lugares. São pessoas selecionadas que sentam nessa mesa aqui. Não é qualquer um que deixa entrar na sua casa. Até com a gente assim, né? Você deixa qualquer um entrar na sua casa. Salvo o pastor Zé Roberto e a Sônia, que eles deixam qualquer um mesmo. O pastor Zé Roberto só bateu lá e põe para dentro. É uma coisa doida. Nunca vi isso. Não é comum. E aí, chegando na mesa, Jesus já reparou, vocês querem os primeiros lugares, os melhores lugares. É aqui que você quer, aquele homem influente na sua mesa. Mas Jesus disse, eu vou falar uma outra parábola para vocês, do meu reino. Irmão, eu confesso, esse é o evangelho que me atrai até Cristo. É esse evangelho. Que ele fala que na minha mesa, um certo homem fez um grande banquete. E aqui ele começa a entrar diante daquele cenário que ele está vendo. Ele está querendo falar para os fariseus, ele está querendo dar um exemplo, que ele sim cura no sábado, que não tem problema, porque a pessoa é mais importante do que a data para ele. E ele está dizendo que nessa mesa aqui é selecionado as pessoas que aqui sentam, mas na minha mesa é como um grande banquete. E ele começa a falar do banquete, da grande parábola, desse grande convite que foi anunciado. Ele disse assim, no verso 15, aí disseram, bem-aventurado o homem que comer pão do seu reino, Senhor. Verso 16, certo homem deu um
uma grande ceia e convidou a muitos. Ou seja, aqui é algo que ele fala que além de ser o tamanho, né, que ele fala que é grande, ele envia os seus servos a convidar as pessoas na rua. E foi enviado a convidados específicos. E essas pessoas receberam o convite. Claro que todos nós já fomos em alguma festa de casamento, em algum momento você já foi convidado para alguma situação assim. Não é gostoso você ser convidado por alguém? Você não se sente honrado? Falou, estou te convidando para ir lá na minha casa, estou te convidando para ir na minha festa, estou te convidando para você ir jantar na minha casa, estou te convidando para ir numa festa de casamento. Quando você recebe aquele convite, você se sente uma pessoa lembrada. Fala, nossa, fui lembrado. Eu sou talvez aqui importante para esse que me convida, porque faz questão que eu esteja junto com ele. E também o contrário traz os mesmos sentimentos na mesma proporção. Se há uma festa e você conhece a pessoa e todos à sua volta são convidados e você não foi, você logo imagina, por que não foi convidado? Por que não me chamou? Será que a pessoa não gosta de mim? Será que ela não tem consideração por mim? Você já não foi convidado para uma festa assim ou não? Você já ficou chateado? Você já teve esse sentimento? Ou já viu alguém triste por não ter sido convidado? O Senhor Jesus está falando de convite para os fariseus. O Senhor Jesus está falando para aqueles homens que aqui são selecionados que entram, mas na minha são enviados os convites. Os convites chegam, porque Ele faz questão da gente. Ele faz questão de nos convidar. Justamente por aquilo que eu acabei de falar, e eu quero falar para você. Ele faz questão de você. Ele faz questão da sua presença com Ele. Ele faz referência a você. Ele sabe quem você é. Ele quer você perto dele. Ele quer você na celebração que Ele já preparou. E aí o homem então sai anunciando aos convidados. Ele sai anunciando aquilo que nós acabamos de ler no versículo de número 17. Vinde, pois, porque já está tudo preparado. Ou seja, está tudo pronto. Eu quero ir embora essa noite daqui falando para você, irmão, nós estamos indo para um lugar que está tudo pronto. O que eu preciso levar? Sabe aquela expressão quando alguém te convida para ir num lugar, você fala, o que eu levo? Você não leva nada. Mas eu posso ir mesmo assim? Pode, porque já está tudo preparado para você e para mim. Irmãos, que isso possa morar dentro do seu coração hoje. Lembrar que o Senhor já preparou tudo para você e para mim. Lembrar, trazer à memória que o que estamos passando hoje, nós nos encontraremos com o Senhor e tudo já está preparado. Não precisa eu falar nada, eu levar nada, não precisa de nenhuma denominação, não precisa de ninguém querer ajudar a grande celebração, porque o nosso próprio Senhor já preparou todas as coisas. Ele é o dono desse banquete. Glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Aí, ele deixa claro isso, só vem. Você não precisa trazer, a refeição está pronta, o lugar está pronto, a mesa está pronta. Só precisa da sua presença. Tudo pronto, tudo preparado, uma grande celebração, uma grande festa, tudo pensado nos mínimos detalhes. O convite foi anunciado. Saíram então o seu servo anunciando o convite. E aí quando chega então no versículo de número 18, não obstante, começaram então esses homens a se excusar e falaram que não poderiam estar presentes. Foram convidados aqui então. O primeiro que foi convidado disse, olha, eu não posso ir, porque eu comprei um pedaço de terra, um campo, verso 18, e agora que eu tenho posses, eu preciso ir lá conferir, para ver como estão as coisas que eu acabei de adquirir. E o primeiro não aceitou o convite. O segundo também recebeu o mesmo convite. Está tudo preparado, o Senhor está chamando, vamos até a celebração. O segundo disse, eu também não posso ir, porque eu comprei algumas juntas de boi. E as juntas de boi, eu preciso ir lá verificar, experimentar elas. E ao terceiro também, que foi enviado um convite, disse, eu não posso ir, porque eu acabei, ou estou casado. Eu casei e eu não posso ir. Aí essas pessoas, recebendo o convite,
do nosso Senhor escolheram não ir, decidiram não estar presente. Se nós olhamos para o texto, nós podemos falar assim: olha, elas deram desculpas ou usaram seus argumentos. O ponto em questão, irmão, que dos três que eu acabei de falar, nenhum nós podemos dar para o Senhor. Eu não posso dar desculpas, eu não posso colocar argumentos e nem usar justificativas para um convite do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor é dono de tudo. O Senhor precisa ocupar o principal e o primeiro lugar das nossas vidas. Talvez olhando para esses motivos aqui, você não vê que isso aqui seriam motivos plausíveis? Alguma situação assim? Alguma situação como essa? Mas o Senhor não é Deus acima das terras que temos, que conseguimos conquistar e comprar nessa terra? E infelizmente tem pessoas procurando o Senhor e o Evangelho por causa dessas terras. Incrivelmente tem pessoas se aproximando do Evangelho porque estão prometendo juntas de bois, carros novos, casas novas, uma vida que você nunca teve. O Evangelho não tem nada a ver com junta de boi, casa nova. Não tem, irmão. O Evangelho tem a ver com um banquete que já está preparado. Os meus pés caminham em direção ao Senhor para encontrar com Ele nessa grande celebração, porque tudo já está preparado. Mas eu não posso deixar de aproveitar essa passagem aqui, essas desculpas, ou esses argumentos, ou essas justificativas que deram, para não me colocar e me inserir nesse texto também. Rafael, quando você às vezes não tem dado uma desculpa, ou eu tenho dado algum argumento ao Senhor para não fazer algo ou para se aproximar diante dele? E olha que eu não estou falando de estar no culto, viu? Eu estou falando de estar na presença do seu Senhor. Porque eu sei que você pode muitas vezes não poder vir na igreja, aconteceu alguma coisa na sua rotina, mas nós não podemos nos afastar do convite da mesa que há em Cristo Jesus. Veja que hoje nós temos essa mesa aqui servida, esse banquete. E esse banquete aqui tem dois elementos. Esses dois únicos elementos aqui é o que deve fazer a gente se aproximar diante do Senhor: o pão e o vinho, o corpo e o sangue. Esse é o banquete que o Senhor preparou. Esse talvez, se o Senhor Jesus, escuta o que eu vou dizer, irmãos, Ele não fizesse mais milagre nenhum nos nossos meios, Ele não operasse bênção nas nossas vidas, se Ele não fizesse mais nada, a única coisa que a gente deveria fazer é continuar vindo à sua mesa, porque tudo já está preparado. E não é essa mesinha aqui que eu estou falando, irmão. Tudo já está preparado. A morte venceu, Ele venceu todas as coisas, o céu é o seu lugar, ali nós vamos morar e vamos habitar, porque nós estamos nos aproximando do convite que o Senhor está exercendo. Fico triste em saber que muitos recusam o convite. Fico triste em saber que nós chamamos, nós convidamos alguns para se aproximar desse grande banquete, mas eles, por livre e espontânea vontade, recusam. Não vou, não quero ir, não tenho tempo, essa semana não vai dar, quem sabe numa próxima vez. E aí então, por algumas coisas acometidas, se a curso da vida lhe pregar uma peça, essas pessoas podem se aproximar diante do Senhor, não pelo banquete, mas para ter uma resposta de algum problema que está passando na sua vida. Eu só temo que muitos que já se aproximaram da mesa estão vivendo longe da mesa do grande banquete e optaram, receberam o convite, se aproximaram do Senhor, mas olhando estão procurando um outro banquete e uma outra mesa, como o filho pródigo do lado de fora. Quero falar para você com toda segurança e compromisso que eu tenho com a alma de vocês: vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Irmãos, a minha vida, o meu ministério, a minha pregação é para que nenhum de nós se perca. Não é para que você seja abençoado estratofelicamente, que você consiga uma casa, mas é que nenhum se perca, que nenhum vá para o inferno, que nenhum se afaste desse grande banquete, que nenhum de nós, aceitando outro convite, achamos que era um convite melhor do que a mesa que nos foi proposta. Não tem outro convite, não tem nada que o mundo possa oferecer que não seja o sacrifício do Senhor e o sangue dele derramado por mim e por você. Não tem nada melhor para a minha vida, para a minha família, para o meu filho, para a minha esposa, que não seja
o corpo, o sacrifício dele e o sangue dele derramado por mim. E muitos que se aproximaram disso têm olhado as outras propostas lá fora, o que o mundo oferece, a campina verde, as belezas desse mundo, e se afastaram da presença do Senhor, e esqueceram que só na mesa do Senhor tem o corpo e tem o sangue. Triste nós olharmos e ver que eles não estão na mesa. Aí, continuando a passagem, depois dos 3 negarem o convite, vai para o verso de número 21, que ele fala assim: olha, agora o Senhor voltou, o servo dele voltou ao seu senhor, e contou ao seu senhor e disse: Senhor, eles negaram o convite, e o senhor da casa ficou irado. E ele disse: agora sai depressa, e quando você sair, você vai encontrar pobres, aleijados, cegos e coxos. E a todos esses que vocês encontrarem, pobres, cegos, aleijados e coxos, você trazem para a festa. A festa não era para eles, a cerimônia não era para eles, não foi preparado para os cegos e para os coxos, não foi. Mas aí o servo saiu pelas ruas e começou a pegar os cegos, os coxos, todos esses que não foram relacionados na festa, relacionados na primeira lista, mas eles receberam também o mesmo convite, e esses agora tiveram o mesmo privilégio que aqueles primeiro poderiam estar, e foram para essa festa. Os pobres, os coxos, os aleijados, todos esses se chegaram à grande ceia que aquele Senhor havia preparado. E eu quero dizer algo para você, que o cego, o pobre, o coxo e o aleijado somos nós. Você, eu, meu Deus, que vergonha, gente, que vergonha de a minha condição se apresentar diante do Senhor. O Luiz falou aqui algo na sexta-feira tão nobre, ele falou assim: ele continua sendo Deus. Deixa eu tentar entender esse texto aqui melhor com você, irmão. Se nós somos os coxos, os pobres, e nós estando do Senhor, quer dizer que os primeiros não aceitaram o convite? Não, pastor, não aceitaram. E a festa aconteceu mesmo assim, sem eles virem. O Senhor Jesus falou assim: já que não tem o Senhor da casa, diante da recusa dos convidados, viu que eles não vieram, o que ele falou para o seu servo? Agora não tem mais festa? Vai ter festa, vai ter banquete, vai ter cerimônia. Ainda não interrompeu o meu plano, eu continuo querendo festa, cerimônia, banquete, mas agora para os pobres, para os coxos, para os aleijados, que somos nós que nos chegamos diante dele. Ei, você que era pobre, que eu era pobre, tem tanta gente nesse mundo aqui que tem dinheiro, irmão, e acha que é rico. É tão pobre, tão pobre, tão pobre, não tem nada de riqueza na vida dele, tem um tantão de dinheiro no banco, mas não tem riqueza do Senhor. É pobre, pobre, pobre. São pobres, são coxos, são aleijados, mas eles estão vivendo a seu próprio banquete, servindo-se a sua própria ganância, servindo as suas próprias vidas. E o Senhor Jesus estende um convite hoje aos coxos, os pobres, os rejeitados, aos andarilhos, aos que moram, que estão nos presídios, os que estão nos hospitais, os que estão afastados. Foi isso que o Senhor Jesus veio fazer. Coxo, pobre, eu e você, Ele chamou a gente. Você não era para estar aqui, irmão, não era para a gente participar dessa mesa, mas o Senhor chamou nós, e agora nós estamos diante do nosso Senhor. Isso me traz a lembrança daquela passagem de Mefibosete, quando o rei Davi pede para o seu servo chamar ali alguém da linhagem de Jonas, que ele tinha um relacionamento com Jonatas, e ele falou com Jonatas que ele queria honrar, e Jonatas morreu. E o pacto, a aliança que eles tinham era que Davi ia ser bondoso para com qualquer um da sua geração. E o filho de Jonatas, quando o pai dele foi morto, ele foi levado embora. E levado embora, Davi lembrou da aliança que fez. E falou assim: olha, não tem ninguém da casa de Jonatas? E o servo dele falou assim: tem um homem chamado Mefibosete, mora distante. Chamaram Mefibosete. Quando Mefibosete ouviu o anúncio do chamado do rei, falou: o rei manda te chamar. Primeiro, o que eu vou fazer lá? Não é lugar para mim, eu não mereço estar lá.
Mefibosete se apresenta diante dele e fala assim: olha, o que o Senhor tem para comigo? Sou um cão morto, eu não sirvo para nada, não queira me matar, não queira pesar o juízo sobre a minha vida, não queira me punir mais do que eu já fui punido. O rei fala para ele assim: eu não vou te punir, eu não vou te matar. Agora, a partir de hoje, Mefibosete, você vai fazer parte do meu palácio e você vai estar na minha mesa. E diz a palavra de Deus que depois daquele dia, Mefibosete se colocou com roupas reais e começou a frequentar a mesa do Senhor. E todos os dias da sua vida, Mefibosete não se apartou da mesa do rei. Bendito seja o nome do Senhor, irmão, porque nós estávamos perdidos e fomos achados. Nós éramos pobres e hoje somos ricos. Nós vivíamos em trevas e brilhou sobre a nossa vida a luz. E nós estamos diante do Senhor. Que essa palavra sirva de consolo, refrigério para a sua vida. Talvez não estamos vendo as coisas terrenas, os projetos pessoais ainda realizados na nossa vida, e nem por isso deixamos de orar, porque nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar orando por transformação, por mudança de vida, pelo amanhã, trabalhando e servindo ao Senhor. Mas a notícia essa noite é que tem um convite: vinde comer e beber. Não tem dinheiro, vem comer. Estou te convidando, mas eu não estou na lista. Não, você está na lista, porque o Senhor está mandando te chamar também. Se faça presente, esteja entre nós, está tudo preparado. O problema é que quando nós chegamos na mesa, depois que a gente chega e se aproxima, irmão, é isso que eu quero que a gente precisa perder, todas as vezes. Perder aquela capa de orgulho e de vaidade que o ser humano consegue carregar. Talvez, olha, um coxo, olha na mesa e fala assim: nossa, aquele cego lá veio também. Se eu soubesse que aquele cego ia vir, nem vinha. Eu não gosto daquele cego lá, o cara é coxo. Na verdade, nem o cego tinha que estar na mesa, nem ele, coxo. Mas ele está olhando o cego, ele não está olhando o que tem na mesa. Ele não olha o manguejo. Ah, mas aquele aleijado lá, meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Irmão, essa história não é do aleijado, não é do coxo. É da bondade do Pai. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não fica reparando, não fica olhando os adornos, não fica querendo enxergar, sabe? Nossa, se fosse a minha mesa, eu faria desse jeito. Que você faria o quê, irmão? Não era para a gente estar aqui. Não era para nós estarmos mortos, perdidos. E a gente ainda consegue chegar no reino de Deus com uma mesa dessa, que tem o corpo e que tem o sangue de Jesus derramado por nós, e a gente vai olhar para o próximo. Eu vou enxergar no outro alguma coisa diferente da minha vida. Quem sou eu para falar de alguém? Quem sou eu para poder mensurar ou me comparar? Não olha para quem está perto de você, quem está ao seu lado, quem veio. Irmão, se alegre que você está na presença do Senhor. Se alegre porque o Senhor, nós chegamos até aqui. O diabo cooperou e trabalhou para que você não estivesse aqui, e está fazendo isso todo dia. Deixa eu falar para você algo que eu quero que você entenda. O diabo não está nem preocupado se vai receber carro, casa, milagre. Não está nem. Não está. Ele não está preocupado com isso. Ele tem uma função, todos os dias ainda que você estiver respirando essa terra: te afastar dessa mesa. Fazer você abandonar o convite que foi apresentado a você. O diabo, para isso, vai lutar com tudo. Vai te trazer desânimo, vai te trazer toda a sua volta. Vai colocar uma outra mesa do lado de fora. Vai fazer de tudo, assim como fez com o Senhor Jesus quando ele estava sendo tentado no deserto. Ele sabia do que precisava, mas o diabo foi oferecer outras coisas para ele. Assim como fez com Daniel na Babilônia. Come aqui, ó, do banquete do rei. Daniel falou assim: desse aqui eu não como não. Eu já participo de outro banquete, o do Senhor. O Senhor é comigo. Irmão, permaneça firme diante do Senhor. Vou falar de novo. Você é coxo, eu também sou coxo. Você era cego, eu também sou cego. Nós somos deficientes, mas nós estamos diante do Senhor. A mesa não é minha, então não olhe para a mesa como se tivesse eu montado. Não olhe para essas circunstâncias como se fosse coisa humana. Não é humano. Isso é divino, isso é sagrado. Nós precisamos respeitar, reverenciar o convite a esse chamado. A questão que nos permitiu de chegar diante disso: não tem ninguém melhor que ninguém, não tem ninguém pior que ninguém. Tem um Senhor chamando a todos nós que estamos ouvindo o seu chamado. O último versículo
que eu quero me apoiar aqui é o verso de número 22. E mesmo assim, depois que vier a gente, os coxos, os pobres, os aleijados, todos esses, chegar à mesa, olha aqui que o servo disse ao seu senhor. Ele disse: ainda há lugar. Ainda tem lugar na mesa. Isso aqui devia ser talvez a nossa preocupação hoje. Saiba que nessa mesa aqui ainda cabe um familiar seu. Saiba que nessa mesa aqui ainda tem lugar. Ainda tem lugar para um vizinho. Ainda tem lugar para aquele que trabalha com você. Ainda tem lugar para aquele que mora na sua rua e está, meu irmão, totalmente torto, totalmente depradado, totalmente atrelado às algemas desse mundo. Ainda tem, mesmo assim tem lugar para ele também. E quem vai chamar eles? E como que nós vamos falar de um evangelho bonito de palavras? Não precisa, irmão. Nós precisamos fazer o exemplo de ir lá e convidar eles. Ainda tem lugar na mesa. Isso aqui é a preocupação que tem que ter nas nossas vidas. Por isso que nós olhamos para as crianças, por isso que nós olhamos para quem está no presídio, por isso que nós olhamos para a comunidade, por isso que nós olhamos para tudo que está à nossa volta, irmão, independente da classe, da profissão, do que é, do que deixa de ser. Ainda tem lugar na mesa. A mesa não é minha, a mesa não é da Igreja Nazarena, a mesa não é da Assembleia de Deus, da Batista, de qualquer uma denominação. A mesa é do Senhor Jesus. Ele está aguardando. Então eu quero dizer o seguinte: o que o Senhor Jesus disse para os fariseus, e nós já vamos para a ceia. Desde a hora que eu cheguei aqui, eu tenho percebido. Está cada um sentando nesse lugarzinho. Vocês querem o melhor lugar, né? Você está achando que é a festa de vocês, que é vocês que faz festa. Eu vou falar da minha. Nós estamos falando da ceia do Senhor hoje, do banquete que há e do convite que está sendo anunciado para nós hoje. Fala que no meu convite, na minha mesa, eu aceito os pobres, eu aceito os coxos, eu aceito as prostitutas, eu aceito os renegados, eu aceito os humilhados, aceito o publicano, aceito o Zaqueu, aceito aquele outro sem vergonha, que era todos nós. E nessa lista toda, irmão, caiu nós aqui. Jesus falou para os fariseus isso, que eles não eram selecionados, eles não eram nação de Israel, mas ele abriu o leque para os gentios que somos nós. Nós participamos da seleção. Irmão, de coração, sabe o que a gente precisaria fazer nesse momento? Só ser grato a Deus. Ser grato a Deus. E outra coisa eu quero anunciar, que isso aqui eu tenho um testemunho vivo da minha vida e quero anunciar para você, que nós vamos sair daqui anunciando para aqueles que não estão nessa mesa ainda. Nós vamos declarar: eles vão se chegar nessa mesa. Se tem alguém da sua casa, da sua família que não vai participar dessa mesa hoje, ou que está participando desse convite, em nome de Jesus ainda vai participar. Vai participar em nome de Jesus. Ele vai se achegar àquilo que nós estamos nos alimentando, a se aproximar como nós nos apresentamos. Convido que você que pode se colocar de pé. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. A irmã Sônia já vai nos elevar em um hino. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar a irmã Rose. Irmão Marcos, você pode nos ajudar a servir a ceia aqui? Isso, já faça. Você pode pegar os elementos que eu já vou orar enquanto a irmã Sônia vai ministrar esse cântico. Eu quero aqui orar por esses elementos. Deus, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, porque estamos perante o Senhor, Deus, na sua mesa. Te louvamos, meu Pai, pelo suco aqui que representa o seu sangue que foi vertido por nós, o sangue da nova aliança. Obrigado, Senhor. Essa noite participaremos, meu Pai, do seu corpo, em nome de Jesus. E aqui também temos o pão, Senhor. E nesse pão aqui que representa o seu corpo, nós queremos, meu Pai, agradecer ao Senhor pelo seu corpo que foi partido por nós, que foi moído, Senhor, com muitas dores e custou, meu Pai, a Ti. E nós buscamos também, meu Pai, a gratidão do Senhor sobre as nossas vidas, de participar, meu Pai, dessa mesa também. Obrigado, Senhor. Amém. Vocês vão receber os elementos aí no seu lugar.
tanto o pão como o suco. Segura, não toma ainda. Já vai abrindo o copinho, que é difícil na hora que você vai abrindo, assim, na hora derrama. Vai devagarzinho abrindo aí. Nós vamos louvar ao Senhor. Nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. E ao tornar a praia então, vem do fogo o peixe pão, e Jesus que os convida a cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem vaiar, pois vinho sem mistura ele dá. Vem da vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. É o Senhor que está chamando, irmão, a mesa, ó. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Olha só. Breve Cristo
Quem não recebeu ainda, acho que o irmão Marcos sabe quem não recebeu ainda, né? Falta pouquinho. Acabou. Glória a Deus. Ainda tem lugar. Glória a Deus. Amém. Amém. Sabe o que eu fico imaginando, irmão? Que naquele grande dia, que privilégio nosso, não sei te falar, anunciar. Quão grande é a gratidão que eu tenho no coração de poder se aproximar do Senhor. Quão grande. Que gratidão tremenda de poder. Tem gente que vai querer chegar assim ainda e falar assim: Senhor, eu não aceitei o convite daquela vez e agora? Pode ser tarde, né? Mas para nós é tempo hábil. Você está no tempo certinho. Deixa eu falar algo para você do fundo do meu coração. A certeza que eu tenho que a Escritura nos revela: não tem banquete melhor lá fora. Não tem nada melhor lá fora. Está faltando? Está faltando os elementos aqui, irmão Marcos. Não tem, irmão. Esse momento, escuta o que eu vou te falar, irmão. Esse momento é o melhor momento para um cristão. Estar diante do convite que o Senhor fez, estar diante da mesa dele, sabendo que tudo já está preparado hoje, amanhã, depois de amanhã. Descansa o seu coração, te acalma no Senhor, confia no Senhor. O Senhor está falando que se nós temos lugar à mesa com Ele, Ele tem tudo preparado, já escrito das nossas vidas. Calma, tenha paciência, que o Senhor é generoso, o Senhor é bom, Ele não esquece dos seus. Só se aproxima e participa do que Ele tem para a sua vida, deixa Ele cuidar do resto para você. Todos aí estão com os elementos? O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Coríntios, no capítulo 11, verso de número 21, diz o seguinte: porque comeres, verso 23, porque recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele pegou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. E assim como aproximadamente 2000 anos o Paulo estava segurando o pão, e junto ali com os coríntios ele estava celebrando, nós vamos celebrar também. Celebrar, irmão, porque não era para estar aqui. Celebrar porque custou caro. Vou falar para você, custou muito caro. E não custou caro para você, custou caro para o nosso Senhor Jesus Cristo. Celebrar por quê? Porque essa mesa aqui, que você esteja aqui, nós somos honrados de estar nessa mesa. Por isso nós vamos celebrar o corpo de Cristo. Vamos comer esse corpo. Louvado seja o Senhor. E depois de comer, ele deu graças e disse: também este é o meu cálice, o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres e beberes desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. O Luiz falou na sexta-feira de um convite no Antigo Testamento. Eu falei de uma parábola hoje de Jesus. Só que o Senhor Jesus falou que vai vir uma grande ceia ainda para a gente participar com Ele. E o nosso Senhor vai nos servir nessa ceia. Esses elementos já são os elementos dele. Mas ainda desfrutaremos da grande celebração da ceia, todos nós. A nova aliança. Um brinde à nova aliança. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Vamos beber. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, 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 amém. Nós já vamos nos despedir. A irmã Sônia vai cantar um cântico a meu pedido. Já está ali. Chama Santidade Mais e Mais. Esse cântico não está no Inar. Está no Inar, irmã Sônia? Não está.
É um cântico, eu não sei quem da igreja do Nazareno que escreveu esse cântico. Ou se foi da igreja do Nazareno, se não foi. É da igreja do Nazareno. É quase que o nosso, sabe, como que posso dizer? É o hino da igreja do Nazareno. É o hino oficial da igreja do Nazareno. Fala de santidade mais e mais. E eu escolhi esse cântico porque na outra passagem, porque o nosso tempo não deu para explorar aqui, de Mateus capítulo de número 22, fala que os convidados que chegaram perante o Senhor, eles não estavam preparados com vestes oficiais. E o Senhor falou: ah, vocês estão aqui, mas cadê a roupa adequada? A roupa adequada para se apresentar diante do Senhor é vida de santidade. Vida de santidade. Então nós vamos cantar esse cântico aqui, que é o hino da igreja de Nazareno. Triunfante é a canção, te dá de mais e mais, o cantar da grande multidão, santidade mais e mais, santidade mais e mais, santidade mais e mais. Assim canto revivo a santidade mais e mais, da aflição a salvação, santidade mais e mais, glória a Deus, a purificação, santidade mais e mais, recebi de Deus libertação. Não é assim? Vamos pro coro então. Santidade, puxa o coro, irmão. Mais e mais, santidade mais e mais, assim canto a, clamo a, prego a, revivo a, santidade mais e mais, receber de Deus libertação, santidade mais e mais, cantarei tão grande salvação, santidade mais e mais. Só mais uma vez o coro iniciando. Santidade mais e mais, santidade mais e mais, assim canto a, clamo a, prego a, revivo a, santidade mais e mais. Glória a Deus. Levanta suas mãos. Irmãos, que essa mensagem hoje do grande banquete do Senhor, que o convite é para você. O Senhor faz questão do Senhor no banquete dele. Ele te ama, Ele morreu por você. Hoje nós celebramos a presença no banquete do Senhor. Obrigado, Senhor, por celebrarmos a ceia, participar do seu corpo e do suco que representa o seu sangue. Eu quero orar porque todos que estão aqui são direcionados ao Senhor. Nós estamos iniciando um mês, Senhor, e tudo isso eu quero apresentar diante do Senhor. As mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um que está aqui. Pai, que todos que aqui estão durante essa semana sejam visitados pelo Senhor. Ó Deus, que o Senhor, assim como já tem tudo preparado, ó Deus, cada um aqui que confia no Senhor, que busca no Senhor e que entrega os seus caminhos ao Senhor, eu peço que o Senhor se apresente a esses, meu Pai. Apresente, meu Pai, ouvindo as orações, Deus, respondendo ao clamor. Meu Pai, que em nome de Jesus nós temos colocado as mãos em direção ao Senhor, meu Pai, dizendo: somos dependentes, precisamos do Seu agir na nossa vida, Pai. E hoje celebramos, meu Pai, o convite do grande banquete, e nós queremos, meu Pai, ser abençoados. Por
isso eu declaro a cada mão levantada um mês de agosto abençoado, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Que o Senhor abençoe o fruto de cada mão aqui, meu Pai, pelo trabalho, pelo amor, pela dedicação, e que em tudo, meu Pai, o Senhor proteja e livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Uma forte salva de palmas ao Senhor. Louvado seja o Senhor.